principal pergunta que esse filme tenta responder é: quem é o Gato de Botas? E é muito estranho a gente ter que lidar com esse tipo de pergunta depois de ter acompanhado ele por tanto tempo, desde os filmes do Shrek até uma série própria. E tá bom, deixa eu contextualizar você rapidinho sobre o que eu tô falando. Hoje eu quero comentar sobre como o filme do Gato de Botas nos mostra que as coisas que mais desejamos muitas vezes já existem, e a gente só não consegue enxergar elas por causa da nossa ambição ou por causa do nosso medo pelo inevitável. O Gato de Botas é nada mais e nada menos que a manifestação arrogante do desrespeito à morte. Apesar da sua indiscutível bondade e suas boas intenções, que muitas vezes convergem pro caos, na maioria das vezes ele perde as vidas dele por causa da arrogância. Porque, como ele mesmo diz no filme, o Gato de Botas ri na cara da morte. E é nesse filme, justo nesse filme, sob esse contexto, que a gente presencia a perca de um dos personagens mais importantes da franquia Shrek. Mas isso não acontece de forma convencional. Na verdade, a gente acompanha uma jornada de amadurecimento que é composta, em essência, pelo medo do inevitável, porque no fim das contas, a morte chega para todos. E por não entender a importância da morte e conviver com esse insaciável desejo por ser uma lenda, ele acaba não conseguindo fazer o mais simples na arte do viver, que é aproveitar os pequenos e mais importantes momentos com as pessoas que ele realmente ama. E aí vem uma segunda grande pergunta sobre esse filme, que é: quem é o verdadeiro vilão do filme Gato de Botas? E só pra te adiantar, não é o gordinho lá e também não é o lobo que é a morte, não. Na verdade, o verdadeiro vilão do filme é intocável e também é responsável por sustentar uma trama tão bem desenvolvida. Se você não percebeu, o que movimenta o filme são duas coisinhas: o medo e o egoísmo. O Gato de Botas já estava acostumado a enfrentar vilões poderosos, mas esse filme faz questão de nos mostrar que monstros realmente desafiadores geralmente são monstros internos. E muitas vezes, mas não em todas, pelo amor, você não consegue derrotar esses monstros sozinho, porque você está sendo sufocado pela solidão do egoísmo. O filme do Gato de Botas também faz questão de nos mostrar a negligência do olhar. E para explicar melhor, eu vou resumir um pouco mais do contexto do filme. Todos os personagens envolvidos na trama estão atrás de um artefato que vai permitir a eles realizar qualquer desejo. O Gato de Botas quer ter as suas vidas de volta para não precisar ter medo da morte, enquanto o vilão do filme, o gordinho lá, ele quer esse artefato para poder usar toda a magia do mundo ao seu favor. Mas, de todos os desejos, o mais interessante é o da Caixinhos Dourado. Isso principalmente se você for analisar um pouco de como a jornada dela acontece. Quando criança, a Caixinhos Dourado, perdida pela floresta, achou a casa dos ursos e, por não ter uma família, ela foi adotada por eles. Mas ela cresceu sentindo falta da sua família humana. E esse sentimento cresceu tanto ao ponto de deixar ela cega, sem perceber que já tinha uma família incrível ao seu lado. No fim do filme, ela percebe que o desejo dela já havia se realizado anos atrás, quando ela ingressou nessa família de ursos e desfrutou de um amor que poucos puderam ter. E tá bom, eu tô ligado que pode parecer um conceito simples, mas é justo nessa tecla que o filme bate. Às vezes a gente não consegue ver o amor da vida porque a gente tá muito sufocado pelas nossas ambições e pelo medo. Seja o medo da morte, o medo do amanhã, o medo do ontem, o medo de não sermos lembrados, de não sermos lendas, e isso pode ser muito perigoso, porque age como uma rachadura na lente, te impede de ver e desfrutar daquilo que realmente importa. E o que é que realmente importa? Lembra que eu disse que todos os personagens estavam tentando realizar seus desejos? No fim do filme, todos eles conseguem, mas eles fazem isso sem precisar do artefato. A Caixinhos Dourado queria uma família que amasse ela, e ela já tinha isso, ela só precisava olhar ao redor. O Gato de Botas não queria ter medo da morte, no fim do filme ele aceita e enfrenta a morte e acaba ganhando o respeito dela. Você pode não ser uma lenda, mas talvez as coisas mais importantes e que você realmente almeja já estejam ao seu redor. É só você olhar de novo e com mais atenção.